Antes de começar, reserve estes próximos minutos exclusivamente para você. Para aproveitar esta experiência da melhor forma possível, escolha um ambiente tranquilo, seguro e livre de interrupções. Certifique-se de que não precisará realizar nenhuma atividade que exija atenção constante durante este período. Este não é um áudio para ser ouvido enquanto dirige, opera máquinas, utiliza equipamentos ou executa tarefas que demandem concentração contínua. Encontre uma posição confortável, em que seu corpo possa relaxar com facilidade, sem chegar ao ponto de simplesmente adormecer. O objetivo desta prática é participar conscientemente da experiência, acompanhando as orientações e permitindo que a sua imaginação trabalhe a seu favor. Lembre-se de que a auto-hipnose é um processo colaborativo. Quanto mais você direciona sua atenção para as imagens, sensações e sugestões apresentadas ao longo deste áudio, mais rica poderá ser a experiência. Se ainda houver algo a ajustar no ambiente ao seu redor, faça isso agora. E quando estiver tudo preparado, permita-se seguir adiante. Agora que você já encontrou este espaço e está em uma posição confortável, vamos iniciar o processo. Feche os olhos. Comece percebendo sua respiração. Não há necessidade de mudar nada. Não há necessidade de respirar de forma diferente. Apenas perceba. Observe o ar entrando. Observe o ar saindo. E talvez você perceba que enquanto observa a respiração, pode ouvir alguns sons ao seu redor. Ou talvez perceba outros sons. E enquanto percebe alguns sons, pode notar sensações no seu corpo. Ou talvez primeiro perceba pensamentos. E não importa o que venha primeiro, porque algumas pessoas relaxam percebendo os sons. Outras relaxam percebendo as sensações. Outras relaxam percebendo os pensamentos indo e vindo. E talvez você nem precise saber exatamente qual dessas experiências está acontecendo agora, porque a mente consciente gosta de entender, enquanto a mente inconsciente simplesmente permite. E quanto mais você tenta perceber exatamente o que está acontecendo, mais interessante se torna perceber que não precisa compreender tudo para relaxar. Você não precisa relaxar para continuar. Pode continuar para relaxar. E enquanto pensa nisso, talvez perceba que uma parte da mente escuta cada palavra, enquanto outra parte pode simplesmente vagar. E quanto mais uma parte escuta, mais a outra parte descansa. E quanto mais a outra parte descansa, mais a primeira parte pode escutar. E não é necessário decidir qual parte faz o quê, basta permitir. Permita que os olhos permaneçam fechados. Permita que os músculos do rosto relaxem. Permita que a mandíbula encontre uma posição confortável. Permita que os ombros se acomodem. Permita que todo o corpo encontre exatamente a posição necessária para esta experiência. Agora, imagine que existe uma escada muito especial diante de você.
Uma escada que não leva a lugar algum. E justamente por não levar a lugar algum, ela permite que você chegue mais perto de si. Daqui a pouco, vou contar de 10 até 1, e cada número poderá representar um passo. Não um passo para baixo, não um passo para cima, apenas um passo para dentro. 10, começando a desacelerar. 9, permitindo que o tempo perca um pouco da importância. 8, como se o mundo pudesse esperar alguns minutos. 7, e tudo aquilo que precisa ser feito pudesse permanecer onde está. 6, enquanto você permanece aqui. 5, cada vez mais presente. 4, com uma imensa tranquilidade. 3, cada vez mais confortável. 2, cada vez mais distante das preocupações. 1, em um estado profundo de relaxamento. Agora imagine um lago perfeitamente sereno, uma superfície tão calma que parece um espelho. E talvez você perceba que a mente é muito parecida com esse lago. Às vezes há ondas, às vezes há movimento, às vezes há agitação. Mas quando o vento para, o lago não precisa fazer esforço para ficar calmo. A calma simplesmente acontece. E da mesma forma, você não precisa produzir relaxamento. Você apenas permite que ele aconteça. Imagine agora que está observando esse lago à distância. E enquanto observa, pode perceber que todos os pensamentos são como folhas flutuando sobre a água. Alguns chegam, outros partem. Nenhuma folha precisa ser segurada. Nenhuma folha precisa ser empurrada. Basta observar. E talvez você perceba algo curioso. Quanto mais observa as folhas passando, menos importante se torna acompanhá-las. E quanto menos importante elas se tornam, mais espaço surge entre um pensamento e outro. E nesses espaços, existe silêncio, existe descanso, existe tranquilidade. Agora imagine que uma névoa suave começa a surgir sobre esse lago. Uma névoa agradável, leve, confortável. E cada parte dessa névoa representa relaxamento. Ela toca a superfície da água, ela toca a paisagem ao redor, e então toca você. Relaxando a testa,
relaxando os olhos, relaxando o rosto, relaxando o pescoço, relaxando os ombros, relaxando os braços, relaxando as mãos, relaxando o peito, relaxando o abdômen, relaxando as costas, relaxando o quadril, relaxando as pernas, relaxando os pés, e à medida que essa névoa se espalha, talvez o corpo pareça mais leve, ou talvez pareça mais pesado. Qualquer uma dessas experiências é perfeitamente adequada, porque o relaxamento profundo pode se manifestar de formas diferentes. Agora imagine que existe uma versão sua descansando em um local perfeito. Talvez um jardim, talvez uma praia, talvez uma montanha, talvez um lugar que nem precise ter nome. Observe essa versão descansando, respirando, sorrindo, sentindo paz. E enquanto observa essa imagem, permita que a sensação de tranquilidade dessa versão comece a se aproximar, como se aquela calma atravessasse o espaço, atravessasse a imaginação e encontrasse você aqui, agora. E a cada respiração, mais calma, mais serenidade, mais descanso, mais clareza. Permita que todo o corpo absorva essa experiência, como uma terra fértil absorve a chuva suave, sem esforço, naturalmente. E talvez você nem perceba exatamente quando isso acontece, mas a cada instante, os músculos descansam mais, a mente desacelera mais, as emoções se organizam mais, e uma agradável sensação de bem-estar se espalha. Permita-se permanecer alguns instantes nesse estado, sabendo que está tudo bem, sabendo que não há nada para resolver agora, nada para compreender agora, nada para conquistar agora. Apenas estar, apenas existir, apenas descansar.
Isso. Apenas permita. E quanto mais você descansa, menos precisa fazer. Porque algumas experiências acontecem quando fazemos, e outras acontecem quando simplesmente permitimos. Está tudo bem. Tudo está exatamente como precisa estar nesse momento. E agora começaremos o retorno, mantendo todo esse relaxamento, mantendo toda essa leveza, mantendo toda essa sensação agradável de descanso. Vou contar de 1 até 5 e no 5 você retornará sentindo-se bem, leve, feliz, como depois de um descanso profundo e restaurador. 1, trazendo energia suave para o corpo. 2, percebendo novamente o ambiente ao redor. 3, movimentando os dedos das mãos e dos pés. 4, inspirando profundamente, sentindo-se confortável. 5, olhos abertos, com sensação de presença e leveza.